Olá pessoal, nós somos Ana Laura Ottoni, Júlia Lorenzato e Júlia Martins e trouxemos esse vídeo em parceria com a disciplina de Teoria de Produção Habitacional da PUC Minas, uma análise da produção habitacional no Brasil. A tipologia habitacional apresentada neste trabalho são as favelas e vilas. A escolha da Pinduraçaia foi feita devido ao seu histórico para a cidade de Belo Horizonte. Ela é localizada na Regional Centro-Sul, bairro Cruzeiro. Nas imagens abaixo, nós conseguimos visualizar como que era a favela Pinduraçaia logo no seu crescimento. E conseguimos ver como que as casas eram todas feitas de maneira improvisada e num grande canteiro aberto. Nessa foto, nós conseguimos ver um grande desnível entre a favela e o nível da rua. Trouxemos também um vídeo que mostra uma entrevista com um morador da favela na época que ela foi construída. Ele fala sobre sua experiência e sobre sua percepção de morar lá. Vale também ressaltar que, devido ao fato dela estar localizada em um grande declive, a vila não sofre com problemas de inundação. Também conseguimos identificar através do mapa abaixo que a favela Pinduraçaia está localizada dentro da bacia do Ribeirão Arrudas. Composto por pequenas casas, o aglomerado Pinduraçaia era habitado por operários, lavadeiras e demais indivíduos da classe baixa. A sua criação se deu durante a década de 1920, entre as avenidas Afonso Pena e a Avenida 17 de Dezembro, que hoje em dia é conhecido como Avenida do Contorno. Essa localização fica perto da Praça do Cruzeiro, atualmente conhecida como Praça da OAB. Estima-se que, em 2010, a vila possuía 153 habitantes e 43 moradias. Esse dado foi fornecido pela Escola de Arquitetura da UFMG. Depois de um tempo da sua existência, o Pinduraçaia teve um aumento muito grande de moradores e isso levou à sua extinção. Após um tempo, o local começou a ficar muito cheio de pessoas e a prefeitura começou então um processo de realocar esses moradores para o bairro São Benedito. Porém, uma parte do terreno do Pinduraçaia era particular, o que fez com que uma pequena parte dos moradores continuassem residindo lá. São pessoas que ainda moram lá, famílias que ainda moram lá. E com a extinção da favela, o bairro Cruzeiro passou por um processo de gentrificação muito grande e foram surgindo prédios muito altos, com valores do comércio em volta também muito alto, como um exemplo do mercado do Cruzeiro. Uma grande curiosidade é sobre o nome da vila, que tem totalmente ligado assim, com a construção da cidade de Belo Horizonte, porque a parte mais nobre da cidade, ela se localizava dentro da Avenida do Contorno, e os trabalhadores que se mudaram para a capital à procura de emprego tiveram que morar próximo a essa região, porque era onde havia maior procura por empregados, ou seja, na periferia. E com isso, sendo a classe mais baixa que morava nessas regiões, como dito anteriormente, lavadeiras principalmente, o nome Pinduraçaia se deu justamente por causa da grande quantidade de lavadeiras e os grandes varais que elas tinham, com roupas penduradas, visíveis das casas desses moradores, Também a alusão de pessoas que vinham meio que pendurando ao redor da Avenida do Contorno. Aqui a gente trouxe uma imagem do antes e do depois, do início do povoamento da vila, e como essas casas que conseguiram sobreviver, essas casas que pertenciam a terrenos particulares que ainda estão, presentes aqui no Pinduraçaia, mas é impossível a gente falar
do Pintura Saia sem um contexto, sem contextualizar sobre como as favelas surgiram no Brasil e sobre como as favelas surgiram em Belo Horizonte. Então, assim, tudo começa mais ou menos em 1890, que são, assim, os primeiros dados do surgimento das favelas no Brasil, que aconteceu logo depois das Guerras dos Canudos, que quem morava lá eram soldados que tinham retornado das missões militares. Né? E aí, trazendo agora para um contexto mais regional, assim, as favelas de Belo Horizonte, elas nasceram junto com a cidade, porque quem veio para a construção da cidade não teve direito à terra. Eles não ganharam terra como a maior parte das pessoas de alto poder aquisitivo que vieram para cá. Então, eles tiveram que morar em acampamentos, em várias coisas, em várias habitações desse tipo, que acabou resultando nas favelas. Então, assim, em 1920, teve o início do povoamento entre a Avenida Afonso Pena e a 17 de Dezembro, né, que fica ali mais ou menos na região centro-sul de BH. E aí, logo depois, no início da década de 1940, durante a gestão do JK, teve o início ali do prolongamento da Avenida Afonso Pena, só que ele foi interrompido, né? Não foi para frente esse prolongamento nessa época. Só que esse local que começou assim a abrir para poder fazer o prolongamento da avenida, ele acabou se tornando um dos caminhos mais utilizados das favelas, pelos moradores da favela, para ter acesso ali na Avenida do Contorno, né? E em 1950 ali as favelas elas acabam se tornando mais visíveis após o processo de industrialização no país, que se intensificou principalmente, né, depois dessa época de 1950. Aí, vindo assim, em 1960, teve essa questão da desapropriação da favela aqui em BH, da favela do Pintura Saia, justamente por causa da expansão da Afonso Pena na direção da Praça Milton Campos, onde hoje é o bairro Mangabeiras. Então, né, essa favela ela foi... os moradores dela foram realocados para poder fazer essa ligação. Durante ali, a década de 1970, teve o processo de total erradicação das favelas, que se deu através de uma política de erradicação das favelas da Cisbel, né? Só que em 1980 teve a criação da Urbel, que ela é responsável pela gestão da política habitacional, abrangendo políticas municipais de intervenção em assentamentos precários, e também teve, em 1980, a criação do Orçamento Participativo, o OP, que também, né, em 1980, em Belo Horizonte, né, principalmente, foram implantadas as primeiras ações de regulação e urbanização de assentamentos precários, né? Isso foi dentro do Programa de Desenvolvimento da Comunidade, o PRODECON, né? E pelo Programa também Municipal de Regularização das Favelas. Logo assim, no início da década de 90, né, ali em 1994, foi publicada a resolução número 2 do PMHBH, né, que é a Política Municipal de Habitação. Também logo depois, em 1996, foram publicadas as resoluções do 3 ao 9 do CMH, que essas normas elas estabeleceram procedimentos para a operacionalização da PMH, né, que foi instituído também o programa de reassentamento das famílias. E durante os anos assim, 2000,
foram, ali bem no início mesmo, 2001, né, foram criados o Programa Estrutural de Áreas de Risco. Já em meados de 2004, as intervenções em vilas e favelas ganharam uma nova dimensão, com o lançamento do programa Vila Viva, né, que é uma intervenção estrutural em assentamentos precários, que ele consistia num conjunto de ações integradas, desenvolvidas, né, com vista à urbanização, ao desenvolvimento social e à regularização fundiária dos assentamentos. Não deixando para trás, também em 2005, foi iniciada a captação de recursos para a execução do programa Vila Viva, no aglomerado da Serra, através do projeto multissetorial integrado, né, que esse era um projeto do BNDES. Mas, apesar de todas essas questões, né, das vilas e dos problemas que surgem com as moradias construídas de autoconstrução, sem uma assessoria de um profissional capacitado nessa área, os moradores da favela do Pinduraçaia, eles têm um sentimento de pertencimento, têm um carinho muito grande com a região, né? Ou a Pinduraçaia, a gente... Também resolvemos trazer algumas curiosidades que a gente encontrou e achou muito interessante. No carnaval, era possível escutar alguns ensaios da escola Samba Estrela do Carmo. Também encontramos que o baterista Dom Vaz começou a tocar com 7 anos nessa escola de samba e era possível escutar essa música acontecendo lá do Pinduraçaia. E a gente encontrou também vários poemas, textos e até livros contando sobre o Pinduraçaia, mesmo que um pouco mais ludicamente. A gente conseguiu encontrar essas histórias que passam um pouco de como é morar lá dentro da vila e como é que é a situação. Falando um pouco sobre a produção do espaço, após uma conversa com os moradores, conseguimos perceber que esse espaço foi construído muito por eles mesmos e eles se mudaram para lá e acabaram fazendo desse espaço um lugar deles e tudo foi construído por eles construíam as casas, eles construíam onde eles iam ficar, eles construíam os locais onde as crianças iam brincar, então eles tinham esse interesse em realmente estar fazendo um bom proveito realmente do espaço e fazendo com que o espaço ficasse melhor, tanto para as crianças quanto para eles. Então a gente quis trazer esse antes e depois, mostrando que antes era um pouco mais simples e eles foram cada vez mais se apropriando do espaço e realmente fazendo daquilo ali uma coisa deles. Vindo de uma longa linhagem de questões de produção do espaço analisadas pelo mercado, é possível perceber que as encostas elas acabam sendo muito desvalorizadas por serem áreas mais difíceis de construir e acaba que essas pessoas marginalizadas, que foi o caso do Pinduraçaia, ficam sem lugares para poder morar na cidade formal e são induzidas a morarem nessas encostas, já que elas são muito desvalorizadas e muitas vezes as pessoas não querem construir lá por interesses financeiros mesmo. Então essas pessoas que precisam de um lugar para morar numa região muito boa, que é no centro quase, muito próximo ao contorno, elas vão sendo marginalizadas e vão ficando nessas áreas de mais encosta e que não são muito aproveitadas pela área comercial. Foi possível perceber também um ciclo que acontece dentro do Pinduraçaia e dentro da sociedade no geral, que as grandes construtoras têm esses indivíduos que são de um trabalho mais braçal e esses indivíduos muitas vezes são marginalizados e eles trabalham para essas obras e acabam aprendendo ali e construindo a sua cidade informal, que no caso
é o Pendura Saia, através desses aprendizados que eles tiveram, e eles fazem com autoconstrução, com assistência dos próprios vizinhos, da própria família. Eles mesmos se reúnem e fazem essa construção da sociedade ali mesmo. E contando um pouco sobre os relatos do morador, a gente foi lá e conversou com o Fabrício. Ele falou pra gente sobre a história da vila, contou tudo que ele lembra desde quando ele chegou lá bem novinho. E uma das coisas muito importantes que ele disse, muito relevantes, foi essa situação de que as prestações de serviço são normalmente feitas pelos próprios moradores, ou então por vizinhos que já são um pouco mais especializados, talvez. Então, por exemplo, se ele precisar de rebocar uma parede, qualquer coisa assim, normalmente ele mesmo que faz, até porque ele é um prestador de serviço. Mas se ele precisar de algum trabalho um pouco mais específico e precisar de chamar um eletricista, normalmente ele chama os próprios vizinhos também, que já trabalham nessa área, que já sabem mexer com esse tipo de coisa. E ele sempre sabe que são pessoas que ele pode contar, que ele pode pedir essa ajuda, esse auxílio, e essas pessoas vão estar lá para poder ajudar. Sobre o enfrentamento das questões sociais, conversando com os moradores, a gente conseguiu perceber que questões raciais e até de machismo não são muito presentes lá na vila. E ele até comentou que se existe algum tipo de questão assim, ela é muito internalizada e acontece dentro das casas ou entre pessoas de mais interno mesmo, que não é uma situação que ele já presenciou durante a vida dele morando lá. Falando um pouco sobre as técnicas construtivas e a implantação, a vila ela foi toda realizada com autoconstrução e, como a gente já comentou, e o Fabrício falou com a gente, os próprios moradores que fazem as suas reformas, atualmente já não tem mais muito para onde crescer, mas quando foi construído também foi tudo eles que construíram, até o Fabrício comentou, o pai dele construiu a casa e tudo mais. E atualmente o que eles fazem mais é reformas, mas tudo são eles que fazem. Eles têm energia elétrica, eles têm sistema de esgoto, internet, televisão, tudo. E inclusive ele até ressaltou muito que eles pagam impostos lá, apesar do governo não ligar muito para eles, mas é tudo regularizado. O processo de implantação foi ilustrado de forma que a população de baixa renda ocupou a encosta e, após um tempo, a região foi gentrificada e a população de alta renda tomou posse de grande parte do terreno que era voltado para a Pendura-Saia, deixando muitas pessoas sem casa e também levando elas a morarem em locais mais distantes, o que fez com que a sua capacidade de locomoção ficasse muito mais difícil agora morando longe do centro. Como todas as casas são muito próximas e existem várias árvores por lá, como por exemplo o pé de manga, o ambiente não é muito iluminado, porém é bem fresco. Os ventos vêm predominantemente da lateral da vila, sendo levemente interrompidos pelo grande desnível no qual ela se situa. Falando um pouco sobre a implantação, foi possível perceber que eles tiveram uma certa dificuldade para conseguir implantar suas casas nesse local, por ser um lugar muito íngreme, com uma inclinação, uma elevação muito alta. E isso fez com que, além de dificultar para eles construírem mesmo, também acabou privando muitas pessoas de acessibilidade ao local, fazendo com que eles tivessem que construir grandes escadarias e todo lugar é cheio de vários degrauzinhos, várias escadas, porque é uma inclinação muito difícil de ser trabalhada. Isso também impede que os idosos que moram lá tenham acesso assim fácil à rua e pessoas com dificuldade de mobilidade também. Analisando um pouco a salubridade, as edificações e a segurança lá, a gente conseguiu perceber que o local é bem limpo até, e a gente não encontrou lixo no chão, a gente não encontrou acúmulo de sacos de lixo aguardando o lixeiro, nem nada assim. Então a gente conseguiu perceber que as pessoas têm esse cuidado de levar até a rua, e é
um deslocamento relativamente grande, eles têm que sair da vila para poder jogar o seu lixo fora e esse lixo ser coletado. Mas eles têm esse cuidado, isso acontece e a vila ela não é nem um pouco suja. A gente também não encontrou esgoto a céu aberto nem nada assim. E quanto à segurança das edificações, foi muito importante a gente perceber que as casas elas foram construídas de autoconstrução. Então, apesar deles terem feito isso com muito cuidado, sempre tem algumas questões talvez mais técnicas que têm que ser muito observadas. Por fim, a gente trouxe essas fotos aqui mostrando um pouco mais, né, de como é que eram lá os vários corredorzinhos que a gente tem que passar, porque realmente a taxa de ocupação lá do Pinduraçaia já é enorme e eles vão construindo até o limite mesmo. Então, o que sobram são esses pequenos corredorzinhos para o pessoal conseguir atravessar de um lado ao outro da vila.